Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Amigos, é uma felicidade eu estar aqui gravando esse vídeo para vocês, justamente mostrando qual o verdadeiro sentido da vida. Eu, Marcos Moreira de Araújo, aluno da turma de Teologia da Faculdade Católica de Mossoró, vim justamente trazer um pouco sobre esse tema. E aí? O que é que vocês acham? Qual o verdadeiro sentido que a vida nos dá? Analisando em dois aspectos. Olhando a Bíblia, olhando o mundo, nós vamos perceber algumas coisas e fazer uma reflexão diante disso. A primeira coisa que a gente vê é que muitas pessoas colocam o sentido na vida a este homem egocêntrico. O homem egocêntrico, aquele que se preocupa só consigo, olha para o teu umbigo e tudo tem que satisfazer ao teu umbigo. Este homem egocêntrico não está nem aí com as outras coisas, mas está preocupado em atender às suas necessidades próprias. Nós temos um sentido, muitos que dá nesse sentido, e coloca-se como primordial. Uma outra coisa que a gente percebe também é que muitas pessoas dão sentido à vida, ao trabalho e à profissão. É nesse aspecto de trabalho e profissão que a gente vê muitos cristãos justamente dando sentido. O mais importante é o trabalho, o mais importante é a profissão. Uma outra questão que a gente percebe também é que muitos não veem um Deus e vê o Deus poder aqui. E estão preocupados justamente com o lazer e a diversão. Será que esse lazer e a diversão nos leva a dar total complemento do sentido da vida? Nesse aspecto, nós podemos destacar que o homem egocêntrico, observando o trabalho e realizando-se com lazer e diversão, muitos têm esse sentido. Mas eu ainda chamo a atenção, que para satisfazer o ego da pessoa, muitos procuram viver o sexismo, viver um relacionamento, às vezes, até na mente acontecem essas coisas. O primordial na cabeça da pessoa é uma relação como se fossem dois animais. Não se coloca amor, não se coloca prazer. Eu queria também falar que, além desse materialismo que a gente observa aqui, a gente pode perceber que o homem, ele vive também o ateísmo. O ateísmo que muitas vezes a gente vê no ídolo. E aí causa muitas dúvidas dentro de nós. É esse ateísmo, né, que a gente idolatra as coisas materiais, um artista. Isso nos leva a perceber que muitos vivem assim. Ainda observa também, diante dessa relação, desde o homem egocêntrico, vivenciando por todas essas etapas, ele vivencia o individualismo.
ele se preocupa consigo mesmo. Atendeu a sua felicidade, está ótimo. E com isso ele se distancia do outro. Onde vai ficar o sentido para Deus? Precisamos perceber uma coisa. Que esse sentido muitas vezes não nos complementa. Nós precisamos ter um trabalho bastante ligado à palavra de Deus. É esta palavra que vai nos orientar a uma conversão. Essa conversão, ela se dá no coração de cada pessoa. Essa conversão se dá em eu não ser feliz completamente com todos esses sentidos. Algo me falta. Este algo me falta na vida é justamente esse Jesus Cristo. É o sentido da nossa vida. É viver para Jesus. É viver seus ensinamentos. É dar testemunho aqui na terra de um Jesus histórico, humano, divino. É dar testemunho da experiência que Jesus passou desde a cruz até a redenção da sua glória pela salvação, pela ressurreição. É esse Jesus que dá sentido à nossa vida. É esse Jesus que complementa todo o sentido da nossa vida. Para isso, a palavra de Deus nos orienta. Muitos procuram sentidos diferentes. Mas nós precisamos perceber que o verdadeiro sentido é Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 7, versículo de 12 a 14, diz assim: portanto, façam às pessoas o mesmo que você desejam que elas façam com você. Esta é, de fato, a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que tomam esse caminho. Uma grande perdição que a gente vê aqui, o individualismo comum. E são poucos que entram por esta porta. Meus irmãos, a porta estreita nos leva à salvação, porque nos dá uma medida de relação com Deus, de relação desse Filho de Deus, o Jesus Cristo, que nos colocou no mundo. Agora, a gente, para satisfazer as nossas necessidades, muitas vezes a gente precisa também buscar na palavra de Deus esse ensinamento. Muitos devem perceber nessa passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, quando diz: portanto, quem ouve a minha palavra e as põe em prática, será comparado a um homem de juízo que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra esta casa, e ela não caiu. Casa sobre a rocha. É isso que a gente deve erguer. Um alicerce firme em Jesus Cristo. Pois esta pessoa estava alicerçada sobre a rocha, que é Jesus em Deus. Ao contrário, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, ou aliás, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sem juízo, que constrói sua casa sobre a areia. As chuvas caem,
vêm as enxurradas, os ventos sopram e batem contra esta casa. E ela caiu, e foi terrível a sua ruína. É os prazeres carnais aqui que a gente deve tentar fazer uma reflexão. É nesse prazer carnal que a gente deve avaliar como está o sentido da nossa vida. Quando eu estudava cristologia, a gente viu justamente falar esse aspecto. Jesus, na sua divindade, se torna humano para demonstrar um verdadeiro sentido para a vida. Nesse sentido, nós podemos perceber que em João, capítulo 14, versículo de 5 a 7, vai justamente falar desse caminho que nós precisamos ter. E diz assim: Tomé lhes disse então: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhes disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se vocês chegarem a me conhecer, conhecerão também meu Pai. Desde agora vocês o estão conhecendo e vendo. E hoje, na realidade que nós temos, cristãos que vêm absorvendo os ensinamentos da Bíblia, pelo trabalho que a gente vê aí, do testemunho das primeiras comunidades. Não tivemos essa proximidade física com Jesus Cristo. Mas a inteligência nos leva a refletir que o caminho é Jesus. Existem 3 alternativas que podem nos levar a esse encontro definitivo com Jesus Cristo. O primeiro que a gente pode perceber é através da oração. Oração, a ação de rezar no nosso dia a dia, a gente pode encontrar Jesus Cristo. É através dessa oração que Jesus fala para nós. Um outro aspecto também que nos pode fazer encontrar Jesus é através das nossas lutas. A luta diária é primordial. Vencer os nossos obstáculos. Vencer uma vida que nós precisamos, justamente endireitada no caminho de Jesus. É através das lutas que a gente vai conseguir esse Jesus Cristo na nossa vida. E a felicidade se completa. Uma outra questão é que os prazeres carnais, muitas vezes individualistas, egocêntrico, preocupado com a profissão, só o lazer, o individualismo, a idolatria do ateísmo, né? A sexualidade, um relacionamento frio, né? A gente precisa trabalhar, que é através da renúncia, para a gente conseguir essa proximidade com Jesus. Não é que eu não vou deixar de ser egocêntrico, eu tenho que me preocupar comigo também. Mas não é tudo. Não é que eu tenho que me preocupar só com o trabalho. Tem um contexto de vida familiar, de vida de convivência entre os outros. Para isso, para viver esses aspectos, é essa conversão que nos leva a Jesus Cristo, que nos faz irmãos. Por isso, eu convido a você que, através da oração, encontre Jesus Cristo. Através das lutas diárias, encontre Jesus Cristo. Através da renúncia de tantas coisas, encontre Jesus Cristo. Este é o sentido da vida. Para nós que
falamos que somos cristãos. Este é o sentido da vida. Daqui, busque testemunhar o que Jesus, o que a Bíblia nos retrata. Muito obrigado a todos. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor.